Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo aqui pro meu canal. Bom gente, olha só, todo dia eu coloco vocês num lugar diferente. Hoje eu aumentei aí o zoom para vocês conseguirem ler melhor. Então, mais uma vez, comentem aí. Cada vez que a gente vai gravando esses vídeos de leitura da Constituição, eu coloco a câmera aqui num lugar diferente, porque eu quero que vocês consigam enxergar e ler junto comigo, tá bom? Mas esse tipo de vídeo também serve para você colocar enquanto você limpa a sua casa, enquanto você dirige, enquanto você faz um exercício, uma caminhada, né? O importante, gente, é vocês conhecerem a letra da lei, né? Que são as leis em si, porque as bancas fazem muito aquele famoso copia e cola, e se você não tiver familiaridade com a letra da lei, você acaba se perdendo ali durante o momento da sua prova, tá certo? Nós vamos continuar de onde nós paramos na última aula. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Nós estamos quase batendo 6.000 inscritos, então se você puder compartilhar e divulgar o meu canal para outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Eu falei isso hoje lá no Insta, que dia 29 de maio é o meu aniversário. Eu tô tentando aí, tô com a meta de bater 6.000 inscritos aqui no YouTube até o final do mês e 500 seguidores lá no Instagram também até o final do mês. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês me seguirem lá no Instagram também, se vocês não me seguem. Tá bom, pessoal? Vamos começar? Então vamos lá. Bem, nós paramos aqui que fala o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Esse artigo vai falar quais são os tipos de pena que são adotadas, que são praticadas no Brasil, tá bom? Isso aqui também é muito importante. Então vamos lá. Então, pessoal, as penas que existem aqui no Brasil são: letra A, pena de privação ou restrição de liberdade. Letra B, pena de perda de bens. Letra C, pena de multa. Letra D, pena de prestação social alternativa. E letra E, suspensão ou interdição de direitos. Então, são esses 5 tipos de pena que existem aqui no Brasil. Privação ou restrição da liberdade, que é quando a pessoa é presa, né? Perda de bens, que geralmente são penas ali do Código Civil, né? Que são penas de perda de bem. Multa também. Prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. No Brasil, não existe a pena de perda de direitos, tá? Existe a pena de suspensão ou interdição de direitos. E aí, no artigo seguinte, ele já fala quais são as penas que não existem no Brasil. Olha só, eu até circulei aqui e coloquei um xizinho. Não haverá penas. Não haverá penas. Então, as penas que existem são essas que a gente viu e as penas que não existem no Brasil são... Então vamos lá, porque isso aqui cai muito em prova. Não haverá pena de morte, salvo... Então, olha só, tem uma exceção para a pena de morte. Que coisa interessante, né, pessoal? Porque você pode imaginar, não existe pena de morte de jeito nenhum. Mas no Brasil tem uma exceção. Eu vou até marcar aqui de verde, porque vocês estão literalmente estudando comigo, tá, pessoal? Eu tô estudando mesmo. Vocês escutaram um barulhinho aí em cima, é do vizinho de cima, tá? Então, assim, de vez em quando vocês podem escutar algum barulho, mas enfim. Vida real, né, gente? Então, vamos lá. Não haverá pena de morte, salvo, qual é a exceção? Em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Então, assim, existe pena de morte no Brasil? Não, em regra. Qual é a exceção? Nos casos de guerra declarada, nos termos desse artigo aqui, que a gente vai ver lá na frente. Não se preocupe que o que não vai faltar aqui é vídeo de leitura da Constituição, porque eu pretendo ler toda a Constituição e colocar aqui no meu canal. Vai ficar guardadinho aqui para sempre. Toda vez que você precisar, você vem aqui estudar comigo de novo. Então, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de caráter perpétuo. Não haverá pena de trabalho forçado. Não haverá pena de banimento e nem haverá penas cruéis.
Então, a gente já sabe que as penas que existem no Brasil são de privação ou restrição de liberdade, de perdas de bem, de multa, de prestação social alternativa e de suspensão e interdição de direitos. E a gente sabe que as que não existem são as penas de morte, com exceção nos casos de guerra declarada, as penas de caráter perpétuo, então não existe prisão perpétua, né? As penas de trabalhos forçados, as penas de banimento e as penas cruéis. Aí aqui, olha só, tem uma observação do STJ que fala: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento de execução e as que vencerem no curso do processo. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Então veja só, aqui eu marquei, né, quando eu estava estudando, mas o mais importante é isso aqui: não existe mais a prisão civil do depositário infiel. Eu não vou saber explicar assim, dar exemplo para você direitinho, porque é um assunto que eu ainda não tenho muita familiaridade. Mas o que você precisa lembrar para a prova é que no Brasil não existe prisão civil do depositário infiel, certo? Existe prisão por débito alimentar, que é o cara que, por exemplo, que não pagou a pensão alimentícia. E é o que fala aqui, ó, o débito alimentar que autorizar a prisão civil do alimentante, ou seja, o cara não pagou a pensão alimentícia do filho, então isso vai autorizar a prisão civil dele, né? O alimentante é o cara, é o pai, né? Então, esse débito alimentar é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Então, o cara passou 3 meses sem dar pensão alimentícia e a mulher foi lá e entrou com uma ação, né? Ajuizou uma ação contra ele. Entenderam? Então, vamos continuar. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso aqui é muito interessante porque quando eu estava na faculdade de Direito, nós fomos visitar um presídio, né, aqui na minha cidade, e nós vimos exatamente como é que isso funciona. A pena, ela vai ter estabelecimentos distintos, então tem ali o pavilhão só para mulheres, o pavilhão só para homens e de acordo com a natureza do delito. Então, quem praticou crimes mais graves não ficam no mesmo pavilhão que pessoas que praticaram um crime de furto, um crime mais simples, né? Por exemplo. Então, vão ser separados de acordo com a natureza do delito, com a idade e com o sexo do apenado, como eu falei para vocês. Quando a gente foi lá visitar, tinha o pavilhão das mulheres e o pavilhão dos homens, certo? Continuando. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Certo, pessoal? Então, o cara está preso, ele cometeu um crime, mas é assegurado a todos eles a integridade, tanto a integridade física quanto a integridade moral. Marquei também aqui uma súmula vinculante. Tudo que é súmula vinculante é muito importante, porque vincula, ou seja, obriga a se cumprir. Então fala que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga. Então só se pode usar algema quando o cara resiste, né, à prisão, ou de fundado receio de fuga. O cara pode fugir ali, então é lícito usar as algemas. Ou de perigo à integridade física, tanto da própria pessoa que está sendo presa, quanto alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito, então quando se usa as algemas, o policial ali ele tem que justificar, lógico que não é na hora, né, gente, é depois, mas ele tem que justificar por escrito porque ele usou as algemas, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e também de nulidade da prisão ou de ato processual a que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Olha que loucura, gente. Então, o policial ali, né, quando ele está prendendo, primeiro que só vai ser lícito o uso de algemas nesses casos aqui, né, de resistência do cara que está sendo preso e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física.
tanto própria quanto alheia, por parte do preso ou de terceiros. E quando ele faz essa prisão usando algemas, ele deve justificar essa excepcionalidade por escrito. E se ele não justificar, gente, olha só, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente. Então, se o agente não justifica por escrito, ele pode ser responsabilizado ou da autoridade. E também, gente, a nulidade da prisão. Então, imagina uma prisão ser anulada porque o policial ali, né, usou as algemas e não fez a justificativa por escrito. Então, isso aí é súmula vinculante, é lei, tem que ser respeitada, tá bom? Vamos lá. As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso aqui já caiu em prova, eu já respondi questão de prova sobre isso aqui, ó. Falava na questão que eu fiz, se não me engano, dizia que as presidiárias podiam permanecer com seus filhos até 3 anos de idade. Era mais ou menos isso a questão. Mas aí o que a letra da lei fala? Quando você conhece a letra da lei, você não tem problema com esse tipo de questão. Então as presidiárias serão asseguradas, ou seja, elas têm o direito de condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, enquanto a criança está sendo amamentada, ela fica lá com a mãe no presídio. Inclusive, gente, nessa visita lá na cadeia, tinha uma mãe com um bebezinho lá. Eu lembro que quando eu fui visitar a cadeia, inclusive eu estava grávida do meu filho. E aquela cena me chocou muito, né? Eu ver, tipo assim, imaginar que eu estava com meu filho, né, na minha barriga e tal, e vivendo em liberdade. E eu vi lá uma mulher presa, amamentando o seu filhinho, né, gente? Enfim, vamos continuar. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Esse artigo aqui, ele cai demais em prova, gente, demais mesmo. Então vamos assim, por partes, tá bom? Veja só. Primeiro que nenhum tá em negrito. Nenhum. O bom desse material de estudos é que ele marca estrela naquilo que cai muito, ele marca negrito em palavras importantes. Eu amo esse caderno de estudos, né? Ele é a Constituição, porém ele tem espaços para você escrever, fazer anotações. Ele é muito legal mesmo e tem o link dele na descrição do vídeo, tá? Então, voltando. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo... Qual é a exceção? Então, o que é extraditado, gente? É quando, por exemplo, outro país ele vai pedir para o Brasil, olha, eu quero que você mande fulano de tal, que eu quero pegar ele, eu quero prender ele aqui no meu país. Então, em regra, nenhum brasileiro pode ser extraditado, salvo, existe aí uma o quê? Uma exceção. Vou colocar o verdinho aqui. Existe uma exceção. Qual é a exceção? O naturalizado. Lá, quando a gente for estudar sobre nacionalidade, a gente vai ver que existe brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Então, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, certo? Em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então, só adiantando para vocês, o brasileiro naturalizado é aquele cara que veio de outro país e ele se tornou brasileiro, ele conseguiu a nacionalidade brasileira. Existem alguns requisitos que a gente ainda vai estudar, mas a princípio o que você precisa saber é que nenhum brasileiro pode ser extraditado, que aqui nesse caso é o brasileiro nato. E a exceção é o naturalizado antes dele conseguir essa naturalização. Entenderam? Então, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, o brasileiro naturalizado, ele pode ser preso se ele cometeu um crime comum antes da naturalização ou independente de ter sido antes ou depois de conseguir essa naturalização, se ele cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ok? O STF, pessoal, fala que não impede a extradição a circunstância de ser
o extraditando, casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Então, assim, se o cara foi naturalizado brasileiro e antes dessa naturalização ele cometeu algum crime comum, ou, independente de antes ou depois, ele cometeu tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o outro país lá pediu a extradição dele, ainda que ele seja casado com uma brasileira, tenha filhos, não importa, gente. Aí pode haver aí a extradição dele, ok? Vamos lá. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de prisão. Aí veja só, a gente viu a primeira parte, né? Falando que o brasileiro nato não pode ser extraditado, mas que o naturalizado pode ser extraditado em alguns casos, mas a gente viu que não pode, olha só, não, simplesmente não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião, ok? Então, o que vocês precisam lembrar são essas duas coisas em relação à extradição. Esses artigos falam em relação à extradição. Então, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou por crime de opinião, ok? E ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, para que você possa ser processado ou receber sentença, você só pode ser pela autoridade competente, pelo um juiz competente. Ok, pessoal? Bom, gente, mais uma vez eu vou parando por aqui. Eu sei que estão ficando poucos artigos por vídeo, mas a minha intenção é fazer vídeos pequenos. E também eu tô colocando na playlist de leitura da Constituição. Então, se você clica na playlist, você não precisa nem se preocupar em colocar na ordem ou ficar dando play procurando o vídeo que já vai sair na sequência correta. Ok, gente? Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.